O Evangelho do Senhor Jesus, registrado por Mateus, capítulo 7. Nós temos refletido, irmãos, sobre o tema A Fome e a Sede dos Filhos do Reino. Nós temos exposto aqui aquilo que caracteriza as necessidades daqueles que nasceram de novo. O que nós temos feito nessa série, não é? Se for colocar de forma simples, nós estamos apenas considerando e detalhando o que nós somos, quem nós somos. Nós estamos colocando em pontos, seguindo o ensino do Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha, aquilo que nós somos. Algo aconteceu conosco quando o Senhor Jesus Cristo nos chamou. Algo aconteceu nas nossas vidas e isso nos mudou completamente. Nós temos refletido sobre essas características que agora constituem quem nós somos. Nós estamos refletindo sobre as várias partes de quem nós somos, sobre aquilo que constitui o nosso caráter, sobre aquilo que faz parte dos princípios pelos quais nós conduzimos a nossa vida. Mas, meus irmãos, muito importante cada um de vocês compreenderem realmente qual tem sido o propósito dessa série. Muito importante mesmo. É importante os irmãos entenderem que nós não estamos apenas fazendo preleções, apenas cumprindo um ponto na nossa programação, nossa programação semanal. É muito importante os irmãos compreenderem o que nós temos feito, qual tem sido o propósito do Sermão da Montanha, dessa série do Sermão da Montanha. O que tudo isso significa na realidade? Tudo que nós temos visto até aqui. O que tudo isso significa na realidade? Porque nós estamos refletindo enfaticamente sobre a fome e a sede dos filhos do reino. Porque as exposições apontam características essenciais daqueles que nasceram para um novo reino. Porque estão sendo expostas ou apontadas as ansiedades da nova humanidade. Quais são os anseios de criaturas novas em um mundo velho? Como o reino por vir toca o presente reino caído através de nós. São muitas perguntas que precisam ser respondidas e que constantemente nós devemos fazer a nós mesmos diante dos ensinos que nós temos recebido. Porque essas exposições deveriam gritar alerta aos nossos ouvidos. Porque não são meros ensinos, porque não são meras palavras. Onde está ou o que significa a vida que há nessas palavras? Se formos colocar de uma forma muito simples, se formos dar uma resposta muito simples, seria simplesmente porque você precisa saber se você é quem diz ser. Você precisa saber se aquilo que você diz a seu respeito é verdade. Mas mais ainda, nós também precisamos saber se você é quem diz ser. Por isso que nós temos refletido em características que nos distinguem daqueles que não nasceram de novo, daqueles que não fazem parte do reino por vir, daqueles que fazem parte do reino parasitário, do reino caído, do reino das trevas, do reino de Satanás. Existe a necessidade de avaliação se aquilo que está sendo exposto corresponde aos anseios do nosso coração. Quando nós pontuamos aqui, por exemplo, uma fome ou uma sede que são características do filho do reino, então nós devemos consultar o nosso coração, fazer uma avaliação para ver se essa fome e essa sede habita em nós, há em nós, se é possível encontrar em nós essa fome e essa sede. Porque se esses são os padrões, os princípios sobre os quais você vive, então a sua confissão é verdadeira, a sua confissão é validada. Mas tem um contudo aí.
Tem um entretanto aí. Se aquilo que está sendo ensinado aqui, se aquilo que está sendo apontado aqui não encontra reflexo na sua vida, você não é quem tenta aparentar ser. Você é uma miragem. Você é uma ilusão. Você é um faz de contas. Você é uma imagem. Você é um programa de marketing falso e caído. Nós precisamos avaliar o nosso coração. Nós precisamos ver se aquilo que a palavra de Deus diz sobre a nova criatura descreve quem nós somos. Porque disso depende o nosso estado eterno. O nosso destino na eternidade depende dessa constante avaliação. Nós precisamos ver se as Escrituras falam ao nosso respeito de uma forma positiva. Porque de alguma forma ela vai falar ao nosso respeito, ou de uma forma negativa, ou de uma forma positiva. Mas temos que ver se ela fala ao nosso respeito de uma forma positiva. Todos nós estamos constantemente em avaliação e confirmação, em avaliação e reprovação, em avaliação e confirmação. Quando somos confirmados diante da avaliação que nós fazemos, então nós somos quem dizemos que somos. Se nós não somos confirmados, nós somos reprovados, nós ficamos parados num ponto de correção. Pecados, deficiências, vacilos, corrupções que precisam ser corrigidas para ratificar a nossa confissão de fé, a nossa profissão de fé. Simplesmente porque toda encenação e auto-engano são passageiros. Assim como o vento passa, meus irmãos. Uma imagem também passa. O auto-engano também passa. Por isso a pergunta tão inquiridora deve ecoar constantemente nas nossas mentes. A fome e a sede, ou as fomes e as sedes descritas aqui nessa série, corresponde às suas? Esses são os anseios que você tem no seu coração? Quem é você? Você sabe quem é você? Você sabe quem você é? O seu cônjuge sabe quem você é? Os seus pais sabem quem você é? Os seus filhos sabem quem você é? Abram a sua Bíblia em Jeremias capítulo 17. Jeremias 17, versículo 10. O profeta Jeremias é o profeta também do cativeiro, né? Que prega a um povo cujo coração é duro, cujo coração é rebelde, cujo coração não está em Deus. Aqueles que tentavam mascarar a sua espiritualidade, a sua devoção, o seu amor e zelo por Deus. E Deus então diz no versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu exploro o coração. Eu sondo todas as estruturas do coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Simplesmente porque ações seguem o coração. As ações nascem do coração. E o Senhor sonda, explora a fonte. O Senhor conhece. O Senhor vê. É essa reflexão que nós temos feito em medidas diferentes quando nós consideramos qual é a fome, ou quais são a fome e a sede dos filhos do reino. Nós temos refletido pontualmente sobre a honestidade radical dos filhos do reino, como uma fome e uma sede distinta dos filhos do reino. A que corresponde a nossa honestidade?
por que ela é radical e como ela se relaciona com os nossos irmãos especialmente. É isso que nós temos refletido. Espero que você esteja constantemente fazendo essa avaliação, constantemente sondando seu coração, analisando a sua vida, se a forma como você vive, se os anseios que você tem, se os sonhos que você constrói, se o propósito de vida que você tem corresponde com aquilo que a Bíblia diz a respeito dos santos. Vamos orar mais uma vez e aí nós continuamos a mensagem de hoje. Nosso Deus, obrigado pela graça que encontramos em Cristo. Essa graça que expõe todas as nossas fraquezas, essa graça que expõe o nosso coração, essa graça que nos inunda constantemente e nos leva a avaliações tão pontuais daquilo que somos e do que precisamos, ó Deus. Mais uma vez o Senhor nos concede o privilégio de sermos sondados, expostos pelas Tuas sagradas Escrituras, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito nos leve a fazer tal avaliação sobre nós mesmos, ó Deus. Que possamos ser diligentes em avaliar a nossa própria vida. Que as nossas palavras encontrem a veracidade em nosso coração. Caso contrário, ó Deus, confronta-nos, coloca-nos diante da parede e ajuda-nos a ser corrigidos pelo Senhor mesmo, meu Pai. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. A honestidade radical dos filhos do reino, Mateus capítulo 7, versículos do 1 ao 6. Nós já temos refletido há algum tempo, nós refletimos sobre a realidade de que os filhos do reino foram chamados a julgar, nós refletimos sobre a necessidade de examinar as nossas motivações para considerarmos o que nos motiva a julgar os nossos irmãos. Nós já refletimos sobre a necessidade de avaliar nós mesmos se a nossa vida autentica ou desqualifica o julgamento que nós fazemos dos nossos irmãos. E no último sermão nós refletimos sobre a necessidade de discernir, de examinar as consequências. Se nós aplicamos os mesmos critérios que nós usamos para julgar os outros, nós aplicamos a nós mesmos. A nossa honestidade, ela se manifesta primeiramente como um ato de adoração. Nós somos honestos conosco mesmo, como um ato de adoração, e nós fazemos isso diante de Deus. Se isso é verdade, então, a nossa honestidade se estende necessariamente aos nossos irmãos. Nós não desenvolvemos relacionamentos fingidos e nem relacionamentos cujo propósito mais escondido que ele seja a destruição, a defraudação, a injúria, o mal, mas sempre a edificação. É interessante porque essa honestidade, ela é manifestada para Deus no relacionamento que nós temos uns para com os outros, na família da fé, no corpo de Cristo, entre irmãos. Se essa honestidade ela não for exibida nos nossos relacionamentos entre os filhos do reino, essa honestidade ela se mostra falha, infiel, infrutífera, corrupta diante de Deus. Se nós não conseguimos ser honestos com os nossos irmãos, sendo para eles instrumento de edificação, instrumento de correção, instrumento de ajuda, nós nos mostramos completamente falhos para com o próprio Deus. A nossa confissão, ela é desprovida de valor, de autenticidade. A nossa confissão se mostra corrupta. Por isso que esse ponto, nós refletimos no outro sermão, é uma advertência. Por quê? Porque a forma como você julga o seu irmão pode ser um alerta para a sua própria avaliação. Eu tenho que perceber como eu me relaciono com meu irmão. Às vezes nós fazemos isso de uma forma tão mecânica, é algo tão normal para a gente machucar, repudiar, julgar, falar mal, é algo tão automático que sequer nós consideramos o que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo. Quando nós nos relacionamos com os da família da fé, meus irmãos, com os nossos irmãos em Cristo Jesus, nós fazemos com temor.
nós não fazemos de forma não intencional. Nós fazemos entendendo ou que nós estamos edificando ou nós estamos colocando obstáculos, nós estamos colocando dificuldades, ou nós oferecemos pontes ou nós criamos barreiras. Infelizmente, nós somos muitas vezes velozes em nos esquecer que nós também temos o teto de vidro. Nós também somos fracos e frágeis. Por isso, o versículo 2, entenda, com o critério com que você julga, você será julgado. Esse julgamento necessariamente vai se manifestar entre nós mesmos. Mas o julgamento que tem em vista aqui não é o julgamento entre nós mesmos, não são meros litígios que nós enfrentaremos, mas isso é verdade. Nós seremos julgados com a mesma medida que nós julgamos uns para com os outros. Essa é a realidade. Mas esse julgamento do qual o Senhor fala aqui é o julgamento do Pai, aquele que é juiz, o único que é juiz. Porque se nós não conseguimos oferecer o benefício da dúvida, a compaixão, a misericórdia ou o perdão, é sinal de que nós não recebemos. Porque se nós recebemos, nós entendemos o valor. E com a medida, com a mesma proporção com que tiverdes medido, vos medirão também. O Senhor continua dizendo que é assim que os hipócritas agem. Vocês não são, mas os hipócritas, eles agem assim. Então entenda aqui o que está acontecendo. O que está sendo ensinado pelo Senhor é que quando nos relacionamos com os nossos irmãos, mesmo que não percebamos, nós estamos estabelecendo uma base para sermos medidos pelo próprio Senhor, pelo próprio juiz, aquele que explora os corações. Nós estamos oferecendo para ele provas do que há no nosso coração. Provas essas, coração esse que ele já conhece. O exame é uma atividade muito desconfortante no presente que nós temos agora, mas nos livrará de tormentos maiores no futuro. E aí nós avaliamos o texto paralelo de Mateus 7, que é Lucas 6. Nós refletimos no último sermão do versículo 37 até o versículo 49. Ali é interessante porque Lucas, ao registrar o Evangelho do Senhor, naquela porção bem sintetizada do Sermão da Montanha, ele mostrou mais detalhes sobre as consequências do julgar precipitado, da condenação prévia e anterior, que não deve fazer parte do coração do cristão. Nós vimos no versículo 9 que um cego não pode guiar outro cego sem o colocar em perigo. Nós vimos no versículo 40 que ao agir como mestres, sendo ainda discípulos, evidenciamos a arrogância que conduz e governa o nosso coração. Nós vemos no versículo 41 e 42, nós vimos que nós vemos os nossos irmãos aquilo que nós deveríamos ver em nós mesmos, nós projetamos nos nossos irmãos. No versículo 42, nós vemos que nós transformamos o mundo caído num palco para a exaltação de uma perfeição corrupta. No versículo 43 até o versículo 45, nós vemos que ao se relacionar com o nosso irmão, nós revelamos o tipo de árvore que nós somos. Ou nós condenamos, ou nós edificamos. No versículo 45 ainda, nós vemos que a maldade será a nossa realidade se nós julgamos os nossos irmãos precipitadamente. E as fagulhas de bondade será apenas uma miragem numa vida fingida, porque não corresponde à realidade de quem somos, do nosso coração. No versículo 46 até o versículo 49, nós vemos que nós confirmamos as nossas ações, nós confirmamos a nossa confissão através das nossas ações. A boca fala do que está cheio o coração. Nós confirmamos que as raízes da nossa confissão não são profundas o suficiente para alcançar o nosso coração. No versículo 49, nós vemos que, agindo dessa forma, nós construímos uma vida de areia num fundamento pantanoso. Versículo 49 ainda.
Nós, agindo dessa forma, nós testificamos que as palavras de redenção nunca alcançaram nosso coração, nem conduzem as nossas vidas. Por isso nós precisamos de mecanismos de proteção. E aí eu ofereci para os irmãos aqueles estágios para criticar um irmão. Meus irmãos, por que tanto cuidado? Por que tanto rigor? Por que tanta atenção no uso das palavras? Por que tanta atenção, tanto rigor nas nossas ações? Porque se nos esquecermos o que somos, não daremos o devido valor ao que recebemos. Tem um ditado, um dito popular que diz assim: aquele que bate esquece, mas o que apanha não esquece. Se nós nos esquecermos de quem nós somos, nós não daremos valor àquilo que nós recebemos. O que nós recebemos, irmãos? Se nós podemos pontuar apenas em poucas palavras o que nós recebemos misericórdia, amor, perdão, compaixão e graça. Foi isso que nós recebemos. Nós recebemos abundantemente misericórdia, amor, perdão, compaixão e graça. Nós recebemos em abundância. E o que nós somos? O que nós somos, irmãos? Nós somos fracos. E isso não é ruim. Mas nós precisamos entender que nós somos fracos. E qual é o benefício de ter essa compreensão? Qual é o valor de ter essa convicção? Nós somos fracos e isso é bom. O problema é quando nós não temos essa convicção, quando nós não entendemos que nós somos fracos. Tem um filme, é um filme muito teológico, chamado O Primeiro Vingador, Capitão América. Tem um episódio ali que me chamou muita atenção. Steve Rhodes, muito raquíticozinho o bichinho, mais magro que o Felipe, bem magrinho mesmo. E num determinado momento, aquele médico alemão ali está conversando com ele porque o escolheu para tomar o soro, para ficar um super soldado. Abraham Skinny está conversando com ele ali no dormitório do exército. E Rogers questiona ele: por que eu fui escolhido? Tantos homens mais fortes, tantos homens com aparência melhor, mas por que eu fui escolhido? E aí o doutor diz o seguinte: porque um homem forte pode perder o respeito por esse poder, mas o homem fraco conhece o valor da força e conhece a compaixão. Um homem fraco conhece o que é compaixão, conhece o valor da compaixão. Você realmente se considera fraco? Você considera o valor da misericórdia, do amor, do perdão, da compaixão e da graça? Se você conhece, por que você não dá? Por que você não é tão pródigo em dar? Por que você não é tão abundante em dar? Se você valoriza tanto porque recebeu, você conhece o valor da compaixão? Interessante como aquilo me chamou a atenção. Hoje nós vamos refletir sobre o amor. Nós vamos refletir sobre os limites do amor, que é o último ponto para o julgamento devido, para o exercício do discernimento, para o exercício da honestidade radical. Observe os limites. O amor exige discernimento, versículo 6 do capítulo 7. O amor exige discernimento. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Esse versículo, meus irmãos, ele aparece assim de forma muito abrupta. Ele parece fazer uma ruptura muito brusca entre aquilo que o Senhor vem falando e parece que ele está solto aí, ele está completamente perdido aí. Mas esse versículo ele só aparenta isso, ele encerra um tema muito maior, desde lá do capítulo 5, acho que versículo 43 ou 44, quando o Senhor fala para amarmos os nossos inimigos.
O Senhor vem descrevendo sobre o amor ali em medidas diferentes. Então, ele está encerrando esse bloco maior. Ele se refere ao exercício do amor, tanto em relação aos de fora, como em relação aos de dentro da família da fé. Seja os inimigos, seja os ímpios, ou seja os próprios irmãos. O que é santo aqui? O que é valioso aqui? Que ele fala. As pérolas correspondem ao que é valioso. O santo e o valioso aqui corresponde a quê? Ao exercício do amor cristão. Por isso que também pode ser aplicado ao Evangelho. Porque o Evangelho, o evangelismo é a expressão do amor de Jesus Cristo. O que é santo e o que é valioso aqui é o amor honesto, é o amor bíblico, é o amor cristão. O que isso quer dizer? O que quer dizer esse amor cristão? É o julgamento sem condenação interior, mas com a intenção redentiva, com a intenção de edificação. É o discernimento para a edificação. É a renúncia do conforto próprio para ajudar o próximo, e às vezes em exortações. É o amor como instrumento de evangelização. É o oferecimento do benefício da dúvida ao irmão, por mais que aquilo corroa o meu ego e o meu coração, por mais que aquilo me faça ficar desconfortável diante do desagrado de um comportamento ou atitude do irmão. Aqui, meus irmãos, o Senhor enfatiza, é importante entender porque até aqui o que foi que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus enfatizou muito que o centro nuclear da vida dos filhos do reino é o amor. Por isso eles foram tão exortados a amar, a amar, a amar, amar os inimigos. Se você levar uma porrada na cara, vire o rosto, dele o outro lado. Se alguém te pedir a capa, dele tudo. Então, aqui o Senhor ensinou muito a amar. Mas eles precisam enxergar que existe um limite para o exercício do amor. Existe uma linha que divide. Por quê? O Senhor está ensinando aqui que o amor ele não é cego. Ao contrário do que muitos dizem aí popularmente, né? O amor é cego, né? Mas o amor cristão, o amor bíblico, o verdadeiro amor, ele não é cego. O amor não é um campo sem limites. Abra aí Filipenses capítulo 1, versículo 9. Filipenses 1, 9. Diz assim: apóstolo Paulo falando aqui sobre, na verdade, fazendo uma oração, né? Filipenses 1,9 diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Para quê? Para provardes. A ideia de provar aqui é a ideia de ser capaz de testar a genuinidade de algo, para provardes as coisas excelentes e serdes então sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Por quê? Porque aquele dia não haverá desculpa. Senhor, mas eu estava amando. Senhor, mas eu só quis exercer a compaixão. O exercício do amor, sem discernimento, sem limites, é tolice, irmãos. É tolice. Abra aí em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Nós vimos já 1 Tessalonicenses 5, né? Então vamos ver 2 aos Coríntios, capítulo 13. É interessante porque o exercício desse julgamento, desse discernimento, é o mesmo texto, mesma palavra usada por Paulo em Filipenses e também em Tessalonicenses, 2 aos Coríntios 13. É necessário para que nós julguemos a nós mesmos. 13:5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos. Agora se volta para nós. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. E então ele usa o mesmo termo para provardes. Provai-vos, ou seja, teste a genuinidade de vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados.
Tem um comentarista bíblico que ele diz o seguinte sobre esse versículo 6 de Mateus 7. Ele diz: coisas santas e valiosas devem ser dadas somente àqueles que são capazes de apreciar. Você entende o que está em suas mãos? Você entende um amor que inundou o seu coração e lhe colocou na eternidade? Você compreende isso? Você compreende o devido valor do amor que te ligou para sempre com Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus? Qual é o grande ponto do sermão de hoje? Grande ponto. Qual é a síntese do sermão de hoje? Isso quer dizer, irmãos, isso quer dizer que no exercício do amor pode chegar um momento, e sempre chega, pode chegar um momento e sempre chega, em que precisaremos discernir quem e como devemos amar. Mas nós precisamos ter ciência que quando esse momento chegar, nós precisaremos avaliar quem e como nós devemos amar. E essa é mais uma razão para nós julgarmos e discernirmos devidamente. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que amar alguém sem limites, até mesmo os irmãos em Cristo e os da própria fé, significa não amar a Cristo. Entenda isso. Amar alguém sem limites, seja os irmãos em Cristo e até mesmo os da própria fé, eu estou falando do seu pai, do seu irmão, da sua mãe, dos seus filhos, estou falando desses. Amá-los sem limite significa não amar a Cristo. Significa que amar não é o mesmo que condescendência, tolerância ao erro, à corrupção, à maldade e o pecado. Isso não é amor, isso é negligência, isso é pecado. Significa que, ao amar o próximo, nós não podemos, ao mesmo tempo que dizemos que amamos, repudiar e desprezar a Cristo. Significa que, ao amar alguém, não podemos menosprezar ou passar por cima dos mandamentos do Senhor. Poderia dar vários mais exemplos do que isso significa, mas eu acho que você já entendeu. Agora, meus irmãos, é verdade que nem todos conseguirão enxergar isso no curto prazo. Nem todos, principalmente aqueles que são alvos do limite. Aqueles que muitas vezes, diante dos constantes erros, constantes afrontas, constantes vacilos, esperam ainda assim, utopicamente, receber o amor e não recebem. No curto prazo de tempo, muitas vezes, muitos não conseguirão enxergar essa linha de separação. Não conseguirão enxergar o limite. Mas entenda algo aqui. Esse limite existe. Quer você enxergue ou não, quer você discirna ou não. Existe um limite que, ultrapassado, você estará jogando carne aos cães e pérolas aos porcos. Entenda isso. O Senhor Jesus está nos exortando a amar. E Ele fez isso abundantemente, até aqui, e aqui ele disse, mas olha, entenda, existe um limite. O amor não é cego, ele não é cego. Existe um limite em que, ultrapassando, você estará desprezando o Evangelho, você estará desprezando a mim, você estará cuspindo no Senhor. Agora, eu vou fazer agora essa reflexão do curto e do longo prazo, porque o curto prazo sempre é ruim e sempre causa perdas. Sempre. O curto prazo sempre causa perdas. Por isso que você não pode ficar no curto prazo. Você tem que continuar para chegar no longo prazo. Porque no curto prazo muitos não conseguirão enxergar. Muitos não conseguirão enxergar, mas ao longo prazo, aqueles que realmente nasceram de novo, aqueles que realmente são filhos do reino, um dia eles enxergarão. Quanto tempo?
quanto tempo os propósitos do Senhor se cumprirem naquele evento. Nós não sabemos como tempo. Agora entenda uma coisa. No longo prazo, todo amargo se transforma em doce. No longo prazo, todo amargo se transforma em doce. No longo prazo, toda ferida dá lugar à maturidade. Toda ferida dá lugar à maturidade. No entanto, irmãos, também é muito verdade que até lá nós teremos que administrar no nosso coração uma bagunça emocional absurda. Até chegar nesse longo prazo, nós teremos que administrar no nosso coração uma bagunça emocional. Nós teremos que administrar no mesmo coração raiva, rancor, desprezo, medo, vergonha, fé, devoção e esperança. Poderia colocar mais aí, não poderia? Mas me faltou. Raiva, rancor, desprezo, medo, vergonha, fé, devoção e esperança. Você vai ter que administrar isso aqui, no curto prazo. No longo prazo, a raiva, o rancor, o desprezo, o medo e a vergonha, eles são diluídos. Mas precisa de tempo, constância e perseverança para isso. Eles são diluídos gradativamente. Por que são diluídos? Entenda o que é a diluição aqui. À medida que o seu coração aprende, cresce e amadurece, essas realidades são diluídas no seu coração. Simples assim. Elas perdem o poder sobre você. Elas perdem o efeito sobre você. Agora, é evidente que não é algo fácil. Não é algo fácil. Porque no momento em que isso está acontecendo, nós meio que entramos num buraco muito profundo. E para sair de lá, nós precisamos de uma corda com algumas dobras muito específicas. Quais são essas dobras? Obediência, fé, perseverança, silêncio, congregação, oração e Bíblia. Estão anotando o segredo de sucesso? Obediência, fé, perseverança, silêncio, porque você não pode machucar ninguém. Silêncio, congregação ou comunhão dos santos, oração e Bíblia. Você só vai conseguir sair desse buraco se você tiver essa corda. Quando você estiver nesse buraco, pouco você vai sentir a fé, devoção e esperança. Mas você vai estar encharcado de raiva, rancor, desprezo, medo e vergonha. Encharcado. Porque você não recebeu aquilo que você julgou que deveria ter recebido. Grande parte dessa complexidade, meus irmãos, de experiência de amor, de lidar de amor, de enxergar limites, é devido à compreensão muito errada de que amor é algo meramente sentimental. De que amor é algo meramente emocional, é algo meramente afetivo. Então, quando nós compreendemos isso, nós não conseguimos entender devidamente, nós não conseguimos compreender quando nós estamos amando, muito menos quando nós estamos sendo amados. Porque se nós julgamos que amor é só um reflexo afetivo, se é algo emocional, como nós estamos amando se nós estamos ferindo? Como nós estamos sendo amados se nós estamos sendo feridos? Porque nós passamos por isso, quando nós passamos por isso, parece que existe um buraco negro na nossa barriga, no nosso estômago, e existe algo perfurando e machucando o nosso coração. Então isso não corresponde ao que é amor, como comumente nós aprendemos. Porque nós não o sentimos. Por isso nós precisamos entender o que significa amar. O que é o amor, segundo as Sagradas Escrituras. Porque esses sentimentos são muito voláteis e eles se esvaem do nosso coração. A vida o faz se esvair. Por isso nós precisamos entender muito bem. Sintetizando, o amor significa o levar a Cristo.
É isso que significa amar. Amar não é algo desprovido de dor. Ora, lembre por um instante. Lembre por um instante da relação de amor divino. Deus Pai, Deus Filho e o seu povo. Lembre de João 3,16. Deus Pai revelou o seu amor por nós ao matar o seu único filho. Como você consegue digerir isso como amor? Talvez você consiga porque você recebeu os benefícios, não foi? Mas se você precisasse executar isso? O amor do Pai por seu povo custou o abandono do único filho. Como essa realidade se enquadra na compreensão popular de amor? É óbvio que não se enquadra, meus irmãos. É óbvio que não é possível compreender, não é possível entender. Por isso que foi necessário para nós, por isso que foi necessário nascermos de novo. Porque com a nova mente e com outro coração, nós precisamos entender que o amor foi derramado por nós por causa de uma morte, de um sofrimento de Deus. Então nós entendemos. Nós não conseguimos equacionar todos os pontos, mas nós conseguimos compreender e aplicar. E nós compreendemos que muitas vezes o amor fere. O amor faz cair lágrimas dos nossos olhos. O amor molha travesseiros. O amor causa gemidos. O amor causa dor. Pense por um instante. Você realmente acha que seria possível a edificação de uma igreja santa, de uma igreja saudável, através do mero sentimentalismo romântico do amor? Você acha? Você acha que seria possível isso? Infelizmente, meus irmãos, embora todos saibam que isso não é possível, em algum momento, alguns sempre desejarão ser tratados com amor sentimentalista, romântico e utópico que esse mundo prega. Um amor que não salva, apenas ilude. O importante para essas pessoas é você se sentir bem, por mais que o seu destino seja um inferno. Por mais que você esteja levando a sua família à desgraça, o seu casamento à ruína, os seus filhos à devassidão. Mas o que importa é você ser iludido, você se sentir bem. Qual é a linha divisória, então? Qual é a linha que divide o que é amor e o que é desprezo a Cristo Jesus e ao Evangelho? Muito simples a linha. O escárnio da fé, a blasfêmia contra o Senhor, a zombaria ao Evangelho, o abrandamento do que é mal, o abrandamento da corrupção. Esse pecado não foi tão grande assim. Também está exagerando. Pecado também não é isso tudo. Não é isso tudo. Um pecadinho assim, razoável. Foi uma afrontazinha assim, muito razoável, muito pequena. Tem outras pessoas que fazem coisas tão piores. Tem outras pessoas que fazem coisas tão perversas, tão más. Também não foi assim. Você entende realmente que esse tipo de condescendência, de tolerância, de diminuição da santidade de Deus é amor? Por isso que eu disse, vai chegar um momento em que nós precisaremos discernir quem nós estamos amando. Porque a condescendência nos faz amar, não a Cristo, mas ao pecador. Quem nós estamos amando quando nós exercemos o amor? Por isso, meus irmãos, simples. Qual é o limite? O pecado é o limite. Com toda a sua agressividade. Com todo o absurdo do que ele representa.
O pecado é o limite. Por isso o amor bíblico ele exige discernimento, irmãos. Nós não amamos cegamente. Não é assim. Nós não amamos com os olhos fechados, aceitando tudo sem discernimento. É por isso que o Senhor Jesus adverte os filhos do reino aqui. Porque se eles já receberam tanta orientação para amar, as estruturas estão sendo completamente refeitas da concepção do que é amor, do que é o próximo, do que é ajuda, do que é exortação. As estruturas estão completamente sendo refeitas. Então eles precisam entender que exige um limite. É isso que o Senhor faz aqui, de forma abrupta, muito dura e impactante. Pontuando aqui animais ou objetos de maior repúdio do povo judeu. Amar exige discernimento, porque senão nós incorreremos no erro. Observe aí o versículo 6. Existe um paralelismo aí, meus irmãos, em que uma ação corresponde a um animal que ele aponta aí. Não está em sequência, por isso que é difícil de enxergar. Mas olha, quando ele diz, não deis aos cães o que é santo, a ação dos cães vem lá no final, para voltando-se vos dilacerem. Quem volta e vos dilacera são os cães e não os porcos. Os porcos o que é que fazem? Nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés. Os porcos pisam e os cães dilaceram. Então seria mais ou menos assim, o Senhor está dizendo. Esse verbo usado pelo Senhor aqui, de dar, quando ele diz não deis, a ideia de dar aqui é de que aquele que está dando tem a ciência de que o que tem em suas mãos é valioso. Aquele que está dando compreende o que tem em suas mãos. É algo valioso. Se é algo valioso, aqueles que recebem precisam, como reflexo, ter a valorização. Eles também valorizarão. Por isso que ele pontua esses animais aqui e mostram as ações desses animais. As ações testificam de que aquilo não foi valorizado nos seus corações. Em geral, nas Escrituras, meus irmãos, cães e porcos são animais impuros, maldosos, desprezíveis. Quando o Senhor coloca junto esses dois assim, aqui, cria-se uma figura assim abominável. Nós temos visto um pouquinho nas pregações de Marcos o que significam os cães, por exemplo, para o povo judeu, né? Em que o Senhor pontua ali. Então, o que é que o Senhor faz? Nesse pequeno versículo, o Senhor cria dois cenários. O Senhor cria duas imagens na mente dos discípulos, pontuando realidades da vida deles ali, coisa que eles vivenciavam, com cães na rua, com porcos na rua ali. A primeira imagem criada é de um sacerdote, pegando pedaços de carne que eram sacrificadas a ídolos, ou no templo, sacerdotes pegando pedaços de carne, restos de carne, que eram sacrificados ali no templo, e esse sacerdote joga aqueles cachorros, aos cães de rua que se aglomeravam ao redor do templo. Esses mesmos cães que não entendem aquela demonstração de amor, eles se voltam e atacam aqueles que alimentam. A segunda imagem criada aqui é de um homem rico que tem em suas mãos pequenas pérolas e eles jogam essas pérolas aos porcos também de rua. E por esses porcos não valorizarem o que tem, assim como ele demonstrou não valorizar o que tem em suas mãos, por isso que ele jogou desenfreadamente, assim como os cães fazem, esses porcos também desprezam e pisam sobre algo muito valioso. A síntese do ensino do Senhor é bem simples de compreender. Quando nós desvalorizamos o amor do Rei, ao ponto de lançá-lo àqueles que o desprezam, esse amor não será valorizado e ainda assim seremos atacados. Se nós não valorizamos, esse amor também não será valorizado.
Quando nós não valorizamos, irmãos, nós mostramos que nós não compreendemos. Simples assim. Nós não entendemos o amor que nos tocou e nos moldou e nos mudou. Nós não entendemos. Nós não entendemos a compaixão. Sabe quando nós estamos caminhando já há algum tempo na fé, mais um ano se passou, mais um ano se passou, e outro ano se passou, e a nossa vida parece não ver progresso. Não há amadurecimento, não há crescimento. Sabe qual é o seu problema? O seu problema é a base. Você já acomodou o sentido do amor de Deus. Você já adestrou, segundo os seus padrões caídos, o que significa a compaixão de Deus. Você já esterilizou o seu conceito de pecado. Pronto. Tudo mais agora é desprovido de impacto. Tudo mais, qualquer pregação que chegue no seu coração é desprovido de impacto, de valor, de peso. Porque as palavras já não fazem mais sentido para você. Você não compreende o que é amor. Você não compreende o que significa Deus em Cristo Jesus ter morrido para que você pudesse adentrar nos céus, se é que você vai adentrar. Você não compreende o que é a compaixão diante do seu mar de pecado contra um Deus que é supremamente santo, e santo, e santo. Diante de quem anjos se cobrem, segundo a visão de Isaías, para não afrontar a santidade de Deus. Você não chega nem aos pés de anjos. Você peca pensando, você peca dormindo, você peca com palavras, você peca com os olhares, você peca com o ouvido, você peca com o seu corpo. Mas o pecado para você talvez não seja tão agressivo mais. Você modificou o conceito das palavras, o significado das palavras. E aí você não entende porque você não cresce, porque você não amadurece. Você não entende porque alguns têm tantas e profundas experiências com o Evangelho, com os discipulados, com a pregação, mas você não tem. Aí você não compreende, o seu problema é a base. Você corrompeu a base. O seu problema é simples, é a base. Simples de ser identificado, mas os entulhos que você colocou sobre ele são extremamente difíceis de ser removidos. Porque só quem dá vida aos mortos é Cristo. Corações insensíveis não sentem, irmãos. Você pode ler 500 livros, ouvir 1000 pregações. Corações insensíveis não sentem. E aí, a partir daí, tudo você vai fazer errado. Você vai amar errado. Você vai fazer escolhas erradas. Você pode até dizer que você está amando, mas não. Você está desprezando a Cristo. Você está desprezando, desonrando o seu Cristo e os mandamentos do Senhor. Por isso que nós precisamos discernir quando, como e quem nós devemos exercer amor, o amor do reino. Como, quando e a quem. Usando a fraseologia do autor de Eclesiastes, quando nós vemos a possibilidade de pregar o Evangelho, apresentar a Cristo, exortar. Quando nós vemos a possibilidade, a oportunidade de exercer o amor cristão, nós devemos refletir como fazemos e quando fazemos. Por quê? Porque há tempo de falar e tempo de ficar em silêncio. Há tempo de ferir e há tempo de consolar. Há tempo de ficar próximo e há tempo de se afastar. Há tempo de oferecer a mão e há tempo de recolhê-la. E tudo isso é amor.
O grande ponto aí é o discernimento de quando é o tempo de quê. Esse é o grande ponto da questão. Quando é o tempo de quê? Quantas vezes você amou o seu cônjuge não amando a Cristo? Quantas vezes? Quantas vezes você amou o seu filho ou os seus filhos desprezando os mandamentos do Senhor? O seu amor não é incondicional, não, certo? Não é incondicional. Entenda isso. É evidente que o seu amor tem condições. É claro que tem. Quantas vezes? Quantas vezes você cobriu os erros do seu cônjuge, dos seus filhos, os filhos dos pais? Quantas vezes? Porque eu amo, ok? Ok, você pode entender que está amando, mas o ponto é quem você está desprezando. E tem muito mais gravidade em quem você está desprezando do que amor que você está amando. Muito mais, muito mais. A sua honestidade ecoa na eternidade. Você precisa entender isso. As suas ações ou deixam Satanás em ansiedade para lhe recebê-lo, ou o Senhor Jesus abre os braços para lhe receber. Como e onde a sua honestidade está ecoando? Como você está amando? Você consegue enxergar os limites? Nós vamos errar, irmãos. Nós vamos errar muitas vezes. Como fazer o certo? Mas o grande ponto da questão é qual é o propósito do nosso coração e das nossas intenções, mesmo quando erramos. Sempre é Cristo. Sempre deve ser a Cristo. Eu podia ter amado mais? Podia. Eu podia ter ferido menos? Podia. Eu podia ter mudado o tom? Podia. Eu podia ter feito de outro jeito? Podia. Mas esse não é o ponto, porque todos nós vamos errar. Nos momentos de maiores adversidades, nos momentos mais tensos, todos nós vamos errar. O grande ponto é para quem nós fazemos. Ou nós fazemos para Cristo, ou nós fazemos para nós mesmos. Porque se nós fazemos para Cristo, todos os erros são diluídos. Todos os erros são diluídos, todos. Agora não adianta você dizer, eu fiz para Cristo, o Senhor é aquele que explora o coração. Não adianta. Você pode até me enganar. Mas Ele, irmãos, Ele não. Ele não, Ele tem uma espada que penetra lá no fundo, que divide, que separa, juntas e medula, que divide, que separa aquilo que não o agrada e aquilo que agrada. Ele tem uma espada. Você está dando ouvido a essa espada? Essa espada está aqui diante de vocês. Vocês estão dando ouvidos a essa espada? O que ela está separando e como ela está separando agora? Como? Diante dessa mensagem, você vai ter que tomar uma decisão. Seu comportamento, a sua conduta, as suas ações, os seus alvos, os seus objetivos de vida, você vai ter que tomar uma decisão. Você não pode amar mais a si mesmo do que a Cristo. Você não pode amar mais a sua família do que a Cristo. Você não pode amar mais o seu conforto, mais os seus bens, mais o seu trabalho do que a Cristo. Você não pode. O amor exige discernimento, irmãos. Os filhos do reino, eles foram dotados com a mente de Cristo para discernir. Nós devemos usar, então.
O centro nuclear da nossa vida é o amor. Nós sempre amaremos corações contritos. Sempre, sempre. Nós sempre devemos amar corações arrependidos. Sempre, sempre. Mas são contritos e arrependidos. Quando nós vemos lobos, quando nós vemos perigos, nós levantamos a espada. Nós levantamos a guarda e nós matamos. Nós matamos para proteger o rebanho. Nós expelimos para proteger o rebanho. Pode ser o seu filho, pode ser o seu cônjuge, pode ser os seus pais. Nós expelimos, porque nós precisamos proteger o rebanho e honrar o nosso general. E agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. Porque você está numa igreja assim. E você tem que exercer isso também. No seu lar. Na sua família. E aqui nós chegamos ao final dessa pequena série. Dentro de uma série maior dos Filhos do Rei. Foram 7 sermões. Refletindo sobre a honestidade radical como uma fome e uma sede dos filhos do rei. Esse tipo de honestidade, meus irmãos, deve ser ansiada e deve ser vivenciada por nós como uma expressão de que aquilo que nos conduz é o reino celestial, é a eternidade. Nós vivemos segundo esses padrões. Não é por causa não é por acaso que esse tipo de honestidade é exigida aos filhos do reino, aos habitantes do reino, aos irmãos do reino. Não é por acaso. Porque nós podemos vivenciar? Porque nós somos os únicos que as entendem. Nós somos os únicos que compreendem essa honestidade. Como ela se desenvolve, como ela se expõe, como ela é exibida. Nós compreendemos adequadamente o que significa. Não por acaso, no próximo sermão, se assim o Senhor permitir, que é a continuidade no texto, nós vamos ver como nós podemos corresponder positivamente a tudo isso que é requerido de nós. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. O instrumento de fortalecimento é a oração. Não por acaso o Senhor diz. Vocês estão achando muito? Peçam. Peçam. Peçam que vocês sejam testemunhos vivos. Peçam que vocês sejam modelos. Peçam que vocês sejam exemplos. Peçam que vocês sejam instrumentos de glória para o Rei do Reino. Peçam. Peçam. E será dado. Abundantemente será dado. Mas nós só pedimos se foi isso realmente que tem o nosso coração. Se não for, nós nos contentamos com as riquezas desse mundo, que com ele passarão. Se esvai. Eu rogo a Deus que essa não seja a realidade de vocês, que vocês anseiem os céus mais do que a própria vida. Que o viver para vocês seja testemunhar de Cristo, como disse Paulo, e a morte para vocês seja o mais alto lucro que vocês possam ter na vida. Vamos orar. Nosso Senhor, Deus de misericórdia, infinita bondade, obrigado pelo amor derramado sobre cada um de nós, meu Deus. O amor que nos venceu, o amor que destruiu as nossas estruturas, o amor que nos deixou indesculpáveis diante de Ti, o amor que nos constrange continuamente. Obrigado, ó Deus, por Cristo. Obrigado por compreender apenas um pouco a verdade do tamanho do perdão que recebemos. Refletimos sobre os seus flagelos, os seus gemidos,
o seu sangue vertendo na cruz e o grito de agonia, de abandono. E isso nos humilha, Deus. Isso nos machuca. Quando refletimos sobre o túmulo e o vemos vazio, isso nos dá esperança. Preenche o nosso coração com gratidão. Ajuda-nos a discernir, ó Deus, como, quando e quem nós devemos amar. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a discernir quando fazer o quê, como fazer. Que nós possamos, com as nossas ações e escolhas, valorizar aquilo que foi colocado em nossas mãos. E com isso tudo, que nós possamos unicamente ter o objetivo de exaltar o Teu Filho, ó Deus, o nosso Rei, Senhor. Aplica essa palavra no coração dos meus irmãos, meu Deus. Faz penetrar, ó Deus, no mais profundo. Que eles sejam confrontados com todas as realidades que precisam ser modificadas na sua vida. Para que um dia eles adentrem o portal da mansão celestial. Em nome de Jesus, o nosso Rei. Amém.